Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Desde que você veio a conhecer a verdade de Deus, que tipo de frutos é que você está a produzir na sua vida? Ou, noutras palavras, estou a desenvolver o fruto do Espírito Santo de Deus para produzir frutos na minha vida? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 7. E diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O dom de Deus que há em ti, que é o Espírito Santo de Deus, que nos é dado pela imposição das mãos do ministro após o batismo. Mas diz aqui, te admoesto que reavives, que faças com que o dom do Espírito Santo que está em ti tenha mais vida, esteja a viver mais, esteja a produzir mais resultados na tua vida para teres mais frutos na tua vida. Então, como é que estamos a reavivar este dom? Porque diz assim, continuando a ler no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de temor. O Espírito de Deus não é um espírito de covardia ou temor, mas é de poder, de amor e de moderação. De moderação, quer dizer, de uma vida equilibrada, sóbria, uma mente sã, uma mente de que é temperada, é séria, que é controlada. E por isso é uma mente sã, é uma mente moderada. Queridos irmãos, em que áreas da sua vida é que você precisa de trabalhar mais para produzir mais frutos na sua vida? Em que áreas da sua vida é que você está um bocadinho mais fraco e que precisa de desenvolver mais? Nós sabemos que Jesus Cristo diz que as pessoas serão reconhecidas pelos seus frutos. De uma maneira pessoal, que frutos é que você e eu estamos a produzir na nossa vida? E por isso, olhando o que estamos a fazer e a produzir na nossa vida, talvez seja uma boa maneira de começar. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero olhar ao fruto do Espírito Santo de Deus. Este fruto tem várias características que devem estar em nós para produzirmos frutos na nossa vida. E por isso, quero dar a vocês uma oportunidade de pensarem um bocadinho mais acerca das suas próprias vidas, para verem aonde é que precisam de se desenvolver um bocadinho mais. E está claro, cada um de nós, você e eu, cada um de nós, temos áreas de desenvolvimento. Talvez este mês, este ano, estes anos, temos certas fraquezas, mas depois focamos nessa área e depois vemos, mas temos outra fraqueza aqui que também temos que tapar e desenvolver e crescer. E por isso há muitas maneiras que podemos, digamos assim, discernir ou examinar a nós próprios para ver como é que nos estamos a desenvolver. Por exemplo, pode ser da maneira do que precisamos de tirar da nossa vida e do que precisamos de pôr novo na nossa vida. Hoje eu quero olhar a esta examinação de nós próprios usando o exemplo de um fruto. E
olhando assim através das várias características desse fruto, evaluar-nos a nós mesmos. Por exemplo, se estivesse a falar de um fruto físico, tenho aqui, por exemplo, um fruto que é um abacate. E vocês veem, tem certas características físicas, mas, por exemplo, podia olhar a outro fruto. Tenho aqui uma banana. Tem características diferentes, mas ainda é um fruto. Tenho aqui, por exemplo, outro fruto. Este pequenino aqui é digamos assim, um damasco. Algumas pessoas chamam apricot, ou um damasco, e tem outras características ele próprio. Isto olhando a coisas físicas. Ora, se olharmos, por exemplo, a um fruto e dissermos, olha, o fruto é amarelado e por exemplo, tem assim uma cor amarela, um bocado alaranjada, podia ser uma laranja, podia ser um pêssego, mas eu preciso de dar mais descrições acerca deste fruto para vocês entenderem o que é. E, por exemplo, abrindo o fruto, posso ver que tem uma parte interna onde comemos e depois tem uma semente também. Tem uma sementezinha. E descrevendo as várias características deste fruto, começamos a entender, sim, que este fruto é, na verdade, um damasco e não é um pêssego, não é uma laranja, não é um limão. Porque se só disséssemos uma ou duas características do fruto, podíamos pensar que seria uma laranja, ou que seria um limão, ou que seria um pêssego. Mas conforme damos mais características do fruto, ficamos a entender que, de facto, é um damasco. Por exemplo, se eu demonstrar este fruto, quando eu o abro, podia ser outro fruto, mas quando o abro e começo a ver o que está lá por dentro e começo a descrever as características deste fruto, imediatamente vemos, sim, é um abacate. É um abacate. E por isso, queridos irmãos, isto é verdade de uma maneira física. Olhando para o fruto, digamos assim, neste caso, do abacate, por exemplo, há várias, digamos assim, camadas. Há a parte externa, a mais visível, inicialmente. Depois, há a parte interna que nós comemos. É que nós interatuamos com ela, digamos assim. E depois há uma outra parte ainda mais interna, que é a semente, que é, digamos assim, as características básicas deste fruto, que são básicas para passar como uma semente para outros futuros, que é a semente. Igualmente, queridos irmãos, espiritualmente, precisamos de ver o Espírito de Deus como, digamos assim, estas camadas. Tal como vimos aqui, há camadas no fruto, uma mais visível, que é, digamos assim, a parte de fora. Há carne, que é como, simbolicamente, se fosse uma coisa espiritual. Seria como interatuamos com outras pessoas, o que sabe, o sabor que tem. E depois tem a semente interna, que representa os valores básicos fundamentais. Depois podemos ver este fruto também de outra maneira. Por exemplo, ver de uma perspectiva de, por exemplo, quando eu toco nele, ou como é que sinto, ou o que é que cheira. Há várias perspectivas que posso olhar ao fruto também. E por isso, quando nos analisamos a nós próprios, Deus também diz que há, digamos assim,
várias perspectivas que temos que nos analisar a nós próprios. Por exemplo, vejam aqui em Mateus 22, começando no versículo 36. Mateus 22, versículo 36. Mateus 22 está aqui a falar. Mateus 22, versículo 36, está a falar aqui acerca de como amar. E depois diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vemos assim, digamos assim, 3 perspectivas diferentes de como amar. Amar, por exemplo, de todo o teu coração, uma coisa do coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser e de todo o teu entendimento. Isto é, de maneira que pensas e vês as coisas, o pensamento que é da mente. Por isso, muitas vezes sabemos que temos que nos arrepender no coração e na mente e o nosso ser inteiro. Temos que estar completamente cometidos a Deus. Por isso é que diz aqui, amar a Deus completamente comprometidos, de coração, mental e de todo o ser. E igualmente ao homem, amarás ao homem como ao outro, como amas a ti mesmo. Mas está claro, está também os mesmos princípios de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, que é a maneira que temos que pôr a aplicação deste amor nestas perspectivas. E por isso, queridos irmãos, eu hoje quero olhar ao fruto do Espírito Santo. Tal como aqui estamos a ver, há um fruto que é este abacate, ou um outro fruto, que seja este damasco, e que tem as suas próprias características. Hoje queremos olhar para o fruto do Espírito Santo, que tem as suas características. E por isso, vejamos que características é que o fruto do Espírito Santo tem, e está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz assim, o fruto do Espírito, digamos assim, usando este exemplo de uma coisa física, de um fruto físico, este fruto tem várias características para distinguir que este fruto, de facto, é um damasco. Tem várias características. Para uma pessoa distinguir que, de facto, é o fruto do Espírito de Deus, tem que ter estas características todas. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, isto é, paciência, uma pessoa que é longânima, que é paciência, benigna. O que é benignidade? É um género de gentileza, é um género de delicadeza, um género de uma pessoa ter uma amabilidade para com outra, uma gentileza, uma benignidade, uma delicadeza. Depois, o outro é bondade, fidelidade, mansidão. O que é mansidão? É ser ensinável, ser humilde e ensinável. E domínio próprio. Isto é uma mente sã, que é capaz de se controlar, bem equilibrada, que é temperada, e que é bem equilibrada, que tem uma mente sã, que por isso tem este domínio próprio. Então, o que eu fiz, escrevi estas características todas aqui neste documento, digamos assim, marcando o amor, a alegria e a paz, depois a longanimidade ou paciência, depois a gentileza ou benignidade ou delicadeza, depois marquei a bondade, e depois a fidelidade, que é ser fiel, é ter fé, e por isso uma pessoa que tem fé torna-se fiel, e por isso demonstra fidelidade. Mansidão, que é humildade, e ser humilde e ensinável. E domínio próprio. E por isso marquei estes. Mas marquei especificamente assim desta maneira para demonstrar o exemplo
usando o exemplo que eu mencionei, por exemplo, de um fruto físico que tem várias camadas, a camada externa, que eu mencionei que, digamos assim, por exemplo, é a casca por fora, é o que nós vemos. Depois tem uma interna, característica interna, que digamos assim é a carne do fruto, que é a parte que comemos, a parte que interagimos, que é como tratamos, espiritualmente, como tratamos um ao outro. E em terceiro temos a parte central, que é os valores básicos fundamentais, que é a semente. Tem estas três, digamos assim, camadas. Igualmente, descrevi aqui, ou da maneira que pus aqui, as características do fruto do Espírito Santo, pus uma que representa, digamos assim, para vos dar uma explicação desta maneira, para vos ajudar a entender um bocadinho melhor estes princípios. Descrevi desta maneira, não estou a dizer que é a única maneira de os descrever, mas é a maneira que eu descrevi para vos ajudar a entenderem isto de uma maneira melhor. Temos assim uma camada exterior, que é os pontos externos, que são mais visíveis, como o amor, a alegria e a paz, são mais visíveis, embora a paz, está claro, possa ser interna também, a alegria também possa ser interna, o amor é interno, mas é expresso externamente, por isso não é só dizer que é uma coisa assim exatamente, mas é uns princípios mais visíveis, amor, alegria e paz. Depois temos estes, digamos assim, mais parte da carne, por exemplo, da fruta, que é a parte central, a parte que comemos, esta parte aqui do abacate que comemos, a parte que é, digamos assim, que é a interação ou o relacionamento de uma pessoa com outra, que envolve princípios como a paciência, a gentileza ou a benignidade, isto é uma delicadeza, e uma bondade. E depois temos a parte que, digamos assim, que é a semente, que é a parte central do fruto, que é esta semente, e na semente, que são, digamos assim, são os valores básicos, fundamentais de uma pessoa que são esta fidelidade, mansidão e domínio próprio. E por isso pus assim, digamos assim, em três camadas, e por outro lado também estou a explicar a vocês de uma maneira como Deus diz para nós seguirmos a Ele e amar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser e de toda a nossa mente, e estou, para vos ajudar a explicar, estou a dizer que estes aqui têm a ver basicamente com princípios de pensamento, mentais, que depois têm a ver aqui com coisas mais do coração, e aqui coisas que, digamos assim, que são acerca do todo o ser completo, a alma completa da pessoa. E por isso vamos então começar a estudar estes princípios, digamos assim, estas características do fruto do Espírito Santo, começando digamos assim, pelo ponto final, e depois vamos desenvolver até chegarmos a um ponto, começando com um ponto inicial, acabando com um ponto final, que o ponto final é o amor que é o amor de Deus, o agape que está claro, de todo o ser, mas que abrange todas as características de que nós devemos ter. Mas devemos de começar aqui pelo início, que é o domínio próprio. E vejamos então aqui o domínio próprio, como menciona aqui, domínio próprio. E então, pensem, por exemplo, os provérbios dizem que o temor de Deus é o começo da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. O que é a sabedoria, então? E o que é o temor de Deus? Quando temos sabedoria, quando pensamos e temos esta sabedoria, o que é que estamos a fazer? Temos o temor de Deus. E através deste temor de Deus, que é o começo, pelo temor de Deus, é o começo da sabedoria. A sabedoria é parte do conhecimento, é parte de nós entendermos o que devemos e não devemos de fazer, e por isso desenvolvemos, digamos assim, esta disciplina, este domínio próprio, este equilíbrio, esta mente sã do que devemos de fazer ou não fazer.
Vejamos, por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Isto é uma disciplina que ele tem para controlar-se as suas paixões físicas, que se controla, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui está Paulo muito claramente a explicar que ele não tinha sido predestinado, certamente, a ter sucesso. Foi predestinado, como você e eu somos predestinados a ser filhos e filhas de Deus, mas se vamos ter sucesso nessa meta, é uma decisão nossa e temos que ter o que se chama aqui domínio próprio. O temor de Deus, que é o início da sabedoria, através do temor de Deus, precisamos de ver, precisamos ter esse temor, e então precisamos de ver que temos que nos disciplinar e temos que ter este domínio de nós próprios, da nossa vida. E por isso precisamos estar resolutos, precisamos estar comprometidos a fazer o que é correto na nossa vida. Esse é o ponto inicial, digamos assim. E por isso, está aqui a primeira pergunta de um ponto que podemos perguntar a nós próprios, estamos a desenvolver pessoalmente, é: preciso de pôr um bocado mais foco, preciso de concentrar, preciso de trabalhar mais na minha disciplina, no meu domínio próprio, com a ajuda do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que nos dá este poder para nos ajudar a aplicar, a pôr em prática o domínio próprio. E por isso precisamos de reavivar o Espírito de Deus neste ponto de domínio próprio e pedir a Deus e orar a Deus, pedir por esta ajuda. Por isso, começa, digamos assim, uma coisa na mente, uma coisa mental. E por isso estou a dizer, aqui escrevi isto, que é o que nós somos, digamos, parte da semente, e começa com controlar a nossa mente, o nosso entendimento, o que nós fazemos mentalmente. E começa nesse ponto. Uma vez que decidimos e que estamos a pôr este domínio próprio, temos que pôr o coração também ligado com a mente. Não é só uma questão mental, mas é o coração também. Temos que amar a Deus com toda a mente e com todo o coração. O que é no coração? A parte do nosso coração, a parte dos nossos valores fundamentais do nosso coração, tem que começar com humildade. Precisamos ser humildes e ensináveis. Humildade, que é parte da bem-aventurança que Jesus Cristo disse, que é sermos humildes, pobres de espírito, estarmos de luto, digamos assim, estarmos a chorar, isto é, estarmos arrependidos, e depois sermos mansos, para termos esta humildade, esta mansidão, de estarmos ensináveis, porque precisamos de arrepender e mudar a nossa vida através de uma humildade. E por isso precisamos de ter esta segunda característica de mansidão, que, digamos assim, é pôr o coração também conectado com a nossa vida. Não é só os nossos pensamentos, mas também o nosso coração. Por isso estamos agora a pôr isto em prática, mas aqui no coração. É uma mansidão de sabedoria. É uma mansidão de sabedoria, como Tiago 3, versículo 13 fala. Precisamos de ter esta mansidão de sabedoria. E como lemos em Mateus 5, e vejamos, por exemplo, Mateus 5, como mencionei há pouco, que são as bem-aventuranças, leiam aqui em Mateus 5, versículo 3 a 5. Mateus 5, versículo 3 a 5.
são as bem-aventuranças, diz assim, bem-aventurados os humildes, os pobres de coração, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os que são arrependidos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os que têm mansidão, porque herdarão a terra. Queridos irmãos, Deus quer que sejamos filhos e filhas dele. Sejamos mansos. Precisamos ser mansos no coração e precisamos ter domínio próprio mentalmente, que é um controle mental. E isto vem com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus. Depois, precisamos de obedecer a Deus com toda a nossa ser. E este fato de sermos obedientes a Ele com todo o nosso ser, chegamos ao ponto que precisamos ser fiéis até ao fim. Precisamos ser fiéis. Precisamos de demonstrar fidelidade em todo o nosso ser. Então vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é fiel? Ser fiel é uma pessoa que tem fidelidade. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E vê-se aqui a fidelidade, a fé, ter fé, porque tem fé em Cristo e porque temos fé e fazemos o que Ele diz para nós fazermos, então somos justos. E somos fiéis a Deus, fiéis aos seus mandamentos, fiéis ao que Ele nos diz para fazermos e por isso demonstramos uma fidelidade. Vejam, por exemplo, em Apocalipse 17, versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14. Como vemos, fidelidade é muito importante em todos os aspectos da nossa vida. Comecem a ser fiéis, por exemplo, à nossa família, à nossa esposa ou esposa. Por isso é que diz, não cometas adultério, que é parte dos 10 mandamentos de Deus, que representa fidelidade ao nosso esposo e esposa. Ou esposa, depende se você é homem ou mulher. Como mencionei, Apocalipse 17, versículo 14, diz assim, pelejarão estes contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Está a falar aqui das pessoas no mundo, no contexto, que vão lutar contra Cristo, que voltará para a terra, porque diz o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Queridos irmãos, nós somos chamados. Depois, temos que responder a essa chamada, praticando o que Deus diz para nós fazermos. E depois temos que nos manter fiéis até ao fim. Sou fiel, tenho fidelidade ao que eu prometi fazer. O que é que eu prometi fazer? Eu prometi ser um cristão para sempre quando me batizei. Fiz uma promessa a Deus. Sou uma pessoa da minha palavra, em que o meu sim é sim, o meu não é não. Sou uma pessoa fiel à minha palavra. E por isso vemos aqui 3 características. O domínio próprio, que é mais concentrado num controle mental do que nós vamos ou não vamos fazer. Uma mansidão, que é uma coisa mais do coração. E uma fidelidade, que é o nosso ser completo, a nossa alma. Mas são características básicas de que nós somos. São, digamos assim, a semente do que nós somos. As características fundamentais de que nós somos. E nós precisamos nos analisar a nós próprios e perguntar a Deus, como é que eu estou a fazer nestas? Como é que eu estou a andar nestas? Estou de facto a ter um bom domínio próprio, que seja agradável a Deus, porque devemos amar a Deus de toda a mentalidade, de todo o entendimento. Estamos a ser mansos e humildes
do coração, sinceramente, da maneira que Deus quer que sejamos. Porque temos que amar a Deus do coração. E estamos a ser fiéis completamente em todo o nosso ser, porque precisamos amar a Deus de toda a nossa alma, com toda a nossa alma. E por isso, irmãos, você precisa, e é uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo, você precisa de desenvolver um plano de ação para ver aonde é que tem que melhorar, talvez, olhando a estes 9 pontos que estamos a mencionar hoje, talvez sejam áreas para se desenvolver com planos de ação para você crescer, para você reavivar o dom do Espírito de Deus. Então vamos mover ou andar ou subir para a segunda, digamos assim, camada, que digamos aqui esta parte central do fruto. A parte central do fruto que é como tratamos uma outra pessoa, como tratamos outros, como é que interactuamos com outras pessoas, que é o relacionamento que temos com outras pessoas e com Deus. Por exemplo, a nossa mente sã, através do pensamento, porque é sã, que é temperada, que é equilibrada, que tem domínio próprio, essa mente sã que tem este controle mental, então leva esse controle mental digamos assim, ao segundo nível para atuar com outras pessoas, para ser bom para outras pessoas, sejam eles não bons, ou sejam eles maus ou não. Temos de ser bons para outros, temos de ter uma bondade para os outros. E por isso é uma questão de, através do nosso domínio próprio, levamos esse controle mental para sermos bons para outros. Como é que tratamos os outros, seja eles o caso que eles não nos tratam bem ou não? Como é que tratamos os outros? Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, versículo 14. Romanos 15, versículo 14. E diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Queridos irmãos, temos que estar possuídos de bondade. Isto é uma das características do Espírito Santo de Deus. E requer um controle, um domínio próprio, para sermos bons para outros, mesmo que os outros não nos tratem bem. Cheios de todo o conhecimento. Sim, de conhecimento, que é uma parte da mente. Bondade, porque fazemos este conhecimento e fazemos esta decisão mental para sermos bons, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Isto é, aptos para serem instruídos, ensináveis. Isso é parte do coração, sermos ensináveis. Por isso, vemos aqui que para usarmos o dom do Espírito Santo, precisamos ter estas características todas. Precisamos ter domínio próprio, precisamos ter mansidão, precisamos ser fiéis. Mas depois, usando o domínio próprio e esta mansidão e esta fidelidade, devemos agora desenvolver isto para um segundo nível, concentrando no nosso entendimento, no nosso domínio próprio, na nossa capacidade mental. Temos que ser bons para outros, com mansidão, com fidelidade, sermos fiéis a esse princípio e sermos bons para outros. E por isso isto é parte de uma disciplina mental que precisamos de ter. Como é que então, podemos perguntar, quando nos examinamos a nós próprios, como é que o meu relacionamento com outras pessoas está-se a desenvolver?
Eu estou a ter atos de bondade para com os outros? Eu tenho atos de bondade para com os outros ou não? Tenho esses atos de bondade para com outros ou não? Ou o fruto da nossa vida, em vez de ser, por exemplo, um fruto em que, por exemplo, seja uma banana boa, é uma banana em que parece boa por fora, mas lá dentro está podre. Porque não há bondade. Queridos irmãos, temos que ter esta bondade lá por dentro. Temos que ter uma bondade quando tratamos as outras pessoas. Temos que ter esta bondade. Depois, conforme nós somos mansos, somos ensináveis, com o nosso coração, isso vai causar a nós não só simplesmente a sermos bons, mas quando pomos o coração também ligado a esta ação, então começamos a ter umas atitudes de benignidade. Isto é, uma gentileza para com os outros, uma delicadeza, que é uma coisa que vem do coração. Somos bons, fazemos bons atos, mas fazemos isso com uma delicadeza, com uma gentileza, com uma benignidade, uma coisa que vem do coração. Vejam comigo, se faz favor, em Joel, capítulo 2. Joel, Daniel, Oséias, Joel, capítulo 2, versículo 13. 1:3. Joel 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração. É uma coisa do coração, está aqui. Precisamos de rasgar o coração, isto é, precisamos de nos arrepender, e por isso precisamos de ser ensináveis, porque choramos, somos humildes, somos pobres de coração, somos rasgados de coração, choramos, arrependemos e somos mansos, como vimos estas bem-aventuranças que mencionei há pouco. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade. Grande em benignidade. Deus é grande em benignidade. Esta característica central que é, digamos assim, parte do coração de Deus. Parte do coração de Deus. Qual é a nossa benignidade? Somos como Deus é, em que temos a mesma característica, estamos a imitar a Deus nesta característica, grande benignidade. Estamos, queridos irmãos, precisamos de examinar a nós próprios e ver se de facto estamos a ser pessoas que temos grande gentileza para com as outras pessoas, grande delicadeza como tratamos as outras pessoas. Temos estas características do Espírito Santo. Por isso precisamos de obedecer a Deus com todo o nosso coração, com toda esta gentileza. E isso é um ponto central do nosso relacionamento com as outras pessoas. É uma parte central deste relacionamento, é parte central, digamos assim, deste fruto do Espírito de Deus. Esta gentileza, esta benignidade, porque Deus é grande em benignidade. Quando outras pessoas nos tratam mal, somos gentis para com outros? Demonstramos delicadeza para com os outros, mesmo quando eles nos tratam mal? É isto uma área onde eu preciso me desenvolver mais? Preciso de crescer mais? Talvez seja um ponto para nos examinarmos. Uma vez que, com a nossa mente, queremos ser bons. Uma vez que com a nossa mente queremos ser bons e demonstrar bondade. Com o nosso coração queremos demonstrar essa bondade de uma maneira com gentileza, com benignidade, com uma maneira delicada. Embora as pessoas
não sejam boas e não nos estejam a tratar bem, precisamos de continuar nesse caminho com longanimidade. Isto é com paciência. Com paciência. E continuar nesse caminho com paciência, com longanimidade. Quando os outros fazem coisas más para conosco. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Deus é longânimo, tem longanimidade, tem paciência, espera com paciência para conosco. Porquê? Porque não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem paciência e é muito paciente para conosco, porque quer que nós nos arrependamos. E por isso nos dá este tempo, este espaço. Nós não somos pacientes e dizemos, porquê é que Deus não vai agir agora? Não vai agir agora e resolver estes problemas? Mas Deus diz, calma, tem paciência, espera um pouco. Calminha, paciência, longanimidade. Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento. Por isso, esta longanimidade, esta paciência, é uma característica interpessoal entre pessoas que afeta o homem inteiro. Afeta o homem inteiro. Porque a bondade, que é uma coisa que controlamos mentalmente, a gentileza, que é uma coisa do coração, mas a paciência é algo que afeta o homem inteiro, que é de toda a alma. De toda a alma. De sermos pacientes, isto é, demonstramos esta bondade com gentileza e pacientemente demonstramos esta longanimidade. Queridos irmãos, eu sou uma pessoa que é paciente com os outros, ou em vez de ser paciente, me torno cheio de amargura e fico amargo como um limão amargo. Queridos irmãos, aqui vimos assim 3, digamos assim, características desta, digamos assim, desta camada de como interrelacionamos, como temos um interrelacionamento, uma interação com outras pessoas. A parte, digamos assim, onde está a carne do fruto. Esta carne, a parte que comemos, a parte em que pomos assim os dentes nela e comemos e apreciamos essa parte. Como é que eu estou a fazer nestes pontos? Eu sou paciente para com os outros? Eu demonstro bondade? Demonstro gentileza? São isso alguns pontos que eu preciso de pedir a Deus para reavivar estas características do Espírito Santo de Deus, deste fruto, que é o Espírito Santo de Deus em mim, porque eu preciso ter elas todas. Eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ter mansidão, eu preciso ser fiel, eu preciso ter bondade para com os outros, eu preciso ser gentil, isto é, benigno ou delicado para com os outros, eu preciso ter paciência, longânimo. Todas elas eu preciso ter. Não é só, olha, eu tenho paciência, mas trato as pessoas com maldade. Ou ser paciente, mas não tenho domínio próprio. Queridos irmãos, o fruto do Espírito Santo de Deus tem todas estas características. Se as características não são todas,
Se simplesmente é só amarelo, poderia ser um fruto diferente. Queridos irmãos, qual é o fruto do Espírito Santo de Deus? Qual é a característica do fruto do Espírito Santo de Deus em você e em mim, que nós estamos a examinarmos a nós próprios e que precisamos desenvolver mais? Precisamos ter um plano de ação para desenvolver nestas características. Por isso vemos, queridos irmãos, que simplesmente obedecer a Deus com toda a mente, com todo o coração e com todo o ser, com toda a alma, não é só dizer, olha, eu observo o sábado porque tenho domínio próprio, sou manso, sou fiel, sou bom para com os outros, sou gentil, sou paciente. Essas são parte do Espírito Santo de Deus. Características do Espírito Santo de Deus. E vimos por isso, digamos assim, as características fundamentais básicas e vimos as características de, digamos assim, de relacionamento com as outras pessoas, onde nós interatuamos com as outras através da bondade, gentileza e paciência. Mas agora vejamos aqui esta, digamos assim, esta última camada, que é a mais visível, digamos assim, que é a mais que se toma nota, que se vê mais, que geralmente as pessoas mencionam mais frequentemente, é amor, alegria e paz, mas não são as únicas, como vimos, as outras também são importantes. Mas vejamos então estas características. A característica de nós, de termos domínio próprio, através do início do temor de Deus, que é o começo da sabedoria. E a sabedoria nos ensina que precisamos de controlar e viver de uma maneira correta. E então aplicamos isso mentalmente e quando as pessoas nos tratam mal, nós somos bons para elas. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? É paz. É uma paz. Não só mental, mas externa para com os outros. Porque estamos a trabalhar a fazer paz. Porque é uma ação mental de que nós pomos um certo esforço físico. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 6 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Fazem ações de amor, de carinho, de bondade para com os outros. Estas ações de graça dão resultado e a paz de Deus dão este resultado, estas ações de graça, esta bondade, que são ações que são coisas que pensamos e deliberadamente fazemos por causa que pensamos e pomos a nossa mente nesses princípios, dá o resultado de paz de Deus que excede todo o entendimento. Da parte mental, excede ainda mais que isso. Porque quando pomos estas coisas positivas na nossa vida, recebemos a paz de Deus. E isso guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque vai afetar o nosso coração, como vimos daqui a pouco. Como? Com alegria. Alegria. Porque somos gentis para com outros, porque somos bons, temos paz e afeta o nosso coração com alegria. Vejamos então, queridos irmãos, aqui no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupa o vosso pensamento.
na mente. É um domínio próprio que precisamos ter de várias características boas, e que mencionou aqui, que é verdade, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, boa fama, virtude, algum louvor. É uma coisa mental. E quando temos isto, o resultado é paz. É paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Queridos irmãos, o que nós plantamos é o que nós vamos colher. O que nós vamos semear é o que nós vamos receber. E quando nós temos estas características positivas para com outras de bondade, mesmo que as pessoas não respondam, mais cedo ou mais tarde vão responder, mas pelo menos vamos ter paz interna e mais cedo ou mais tarde vamos ter paz com os outros. Vejam, por exemplo, também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Queridos irmãos, isto é um acto mental, de uso da mente, praticar o que é bom, apartar-se do mal. Isto é um domínio próprio, não é? Apartar-se do mal, praticar o que é bom e buscar a paz. É um domínio próprio, praticar o que é bom e buscar a paz. Vemos aqui uma coisa que começa na mente e fazemos o que é bom e o resultado é paz. Porque estamos a buscar e estamos a empenhar-nos, empenhe-se por alcançá-la, por alcançar a paz. Esforça-se, ponha energia, ponha isso, um esforço, domínio próprio, um domínio próprio para esta meta, que é uma meta de paz. Somos pacificadores, somos aqueles que fazem a paz. Não é questão simplesmente amar a paz, mas é fazer a paz. Fazer a paz por domínio próprio e bondade, e o resultado é paz. E o resultado, por isso, é unidade. É sermos uns. Queridos irmãos, por outro lado, as características completas de um coração, completamente o coração de humildade e mansidão, e da gentileza, por outro lado, vão nos dar um fruto também do coração, que é a alegria. Porque a alegria vem do coração, não vem? É uma coisa do coração. Vão nos dar uma alegria verdadeira. Vejam comigo em João, capítulo 16, versículo 22. João 16, versículo 22. Diz assim: assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Porque Jesus Cristo ressuscitou, e vemos que temos uma esperança. E se focamos o nosso coração e a nossa mente, se a nossa mente e o nosso coração, a nossa mente fazendo bondade, trabalhando para a paz, e o nosso coração sendo gentis, vamos ser alegres, vamos ter uma alegria, porque é o que Jesus Cristo nos dá. Isto é um dom do Espírito Santo de Deus. Temos estas características todas. Você tem alegria verdadeira dentro de você? E por outro lado, as características básicas de ser fiel do seu corpo inteiro, de demonstrar paciência para com os outros, mesmo quando tratam a você mal. O fruto final disso, na sua alma, no seu ser inteiro, é o amor. É o amor agape para com os outros.
mesmo até para com os nossos inimigos. Porquê que estamos a fazer a bondade, mesmo que eles nos tratem mal? Não estamos a fazer maldade, estamos a fazer bondade, mesmo que eles nos tratem mal. Isso é amar os inimigos. Vejam, por exemplo, Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 27. Diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam. Isso é verdadeiro amor. Vejam, por exemplo, no versículo 35 também. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai. Vemos aqui estas características de amor, que é o ser completo, que, digamos assim, que é o pináculo, o cimo destas características todas, pelo ser humano, pelo ser completo, pela alma toda, que inclui o coração e a mente para o ser inteiro, que é o amor que, digamos assim, que cobre todas estas características. E esse amor não é só uma emoção, é uma ação. Ação porque estamos a atuar com todo o nosso corpo, com paciência, com gentileza, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio, para amar o inimigo. Isso não é uma emoção, é uma ação, é um verbo, é uma ação. Vejam em João capítulo 15, versículo 12 a 13. João 15, versículo 12 a 13. E o que é que diz aqui em João? Foi Jesus Cristo, antes de falecer, que disse assim: o meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus levantou o padrão deste mandamento a um nível mais alto, para amar aos outros como ele nos amou. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Este é o sacrifício máximo. Dar a vida pelos nossos amigos. Dar a vida pelos nossos amigos. Não é morrer para os outros, mas é dar a vida, dar o nosso tempo, dar os nossos esforços para os outros. Por isso é que dizem Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Os verdadeiros sacrifícios cristãos. Os verdadeiros sacrifícios cristãos não é matar um bode ou um cordeiro e oferecer. O verdadeiro sacrifício cristão, este sacrifício somos nós próprios, é o nosso corpo, é o nosso tempo, é a nossa vida que damos a outros, porque nos esforçamos, damos da nossa vida para outros. E por isso é que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo. É um sacrifício vivo, dando do tempo, dando os vossos esforços, dando a vossa energia, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o nosso culto, o novo caminho, a nova maneira do Novo Testamento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por isso, começa aqui, de volta com a mente, e acabando no ser inteiro. Mas temos de ter o coração correto também, porque é a mente e o coração completos, na mesma, digamos assim, alinhados da mesma maneira, com todo o ser, para concluir em amor, o amor de Deus. E por isso, queridos irmãos, vemos que há interconexões entre estas características. Estão todas ligadas, porque são parte do fruto do Espírito
Santo de Deus. Se uma pessoa só tem amor, mas não tem domínio próprio e não obedece a Deus, então não está certo. Não é o verdadeiro Espírito de Deus. Precisamos ter amor, precisamos ter alegria, precisamos ter paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Temos que ter estas características todas. Ora, a pergunta é: está o seu fruto maduro na sua vida? Talvez não. Talvez você, como um fruto, com estas características todas, do fruto do Espírito Santo de Deus em você e eu, talvez ainda não estejamos maduros, prontos para a ressurreição. Talvez não estejamos maduros. Mas estamos a amadurecer de ano a ano? Estamos a amadurecer? Estamos mais maduros este ano do que o ano passado? Estamos a andar neste caminho? Estamos a amadurecer? Então vejamos de novo, queridos irmãos, a escritura com que comecei, que é em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. E vamos ver versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Precisamos revivar. Precisamos de pôr este dom do Espírito Santo de Deus bem quente, bem vivo em nós. Queridos irmãos, este dom de Deus, que há em ti pela visão das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder. Isto é o poder de Deus, de amor e de moderação. É o poder de Deus para chegar a esta meta final, que é o amor de Deus. Mas começa aqui com domínio próprio, moderação, equilíbrio, mente sã. Queridos irmãos, eu descrevi isto assim de uma maneira diferente, simplesmente para vos ajudar a entender melhor estas características do Espírito Santo de Deus. Simplesmente é uma maneira de tentar explicar isto de uma outra maneira para vocês entenderem um bocadinho melhor. Agora, nós precisamos de usar o fruto do Espírito Santo de Deus com as suas características. Precisamos de usar este fruto na nossa vida. Precisamos de praticá-lo, usá-lo. Para quê? Para darmos frutos na nossa vida cristã.